Então vamos falar da etapa de vazamento, né? O processo LD é um processo oxidante, portanto o aço a ser vazado ele precisa ser desoxidado. Tá? Isso é feito durante o vazamento do conversor para a panela de aço, normalmente por meio da adição de alumínio ou silício, que são jogados diretamente no jato de aço através de calhas direcionais. Então, conforme eu vou vazando o aço aqui, eu coloco também a adição de alumínio e silício para promover a reação do oxigênio presente no aço, assim removendo o oxigênio de dentro da liga. Tá? Então, aqui durante o vazamento são adicionadas ainda as ferroligas que irão conferir ao aço certas características desejadas. Então, o aço deve ter ele tem uma composição específica. No momento de adicionar ferroligas, com ajustar essa composição em relação a outros metais que não só ferro e carbono, né? Desculpa, outros elementos que não só ferro e carbono, eles são adicionados aqui nesse momento também. Tá? O tempo de vazamento deve estar dentro de uma faixa adequada para minimizar a passagem de escória para a panela e evitar uma oxidação excessiva do metal pelo ar. Né? Então, o tempo de vazamento ele tem que ser calculado para que eu não tenha escória dentro do meu banho metálico e também para que durante esse processo aqui o ar que está aqui em volta na atmosfera não oxide o meu aço. Tá? E também evitar a perda de temperatura, né, que esfria, e permitir uma produtividade adequada. Tá? Então, eu evitando a oxidação, eu permito a produtividade adequada. Para minimizar a passagem de escória do conversor, ele tem alguns dispositivos ali que retêm a escória, que previnem eficazmente a transferência de escória para dentro da panela. Tá? Após o vazamento, o conversor é basculado para o lado de carregamento, então ele volta para o outro lado ali e a escória é vazada no pote de escória. E aí ele retorna à posição de carregamento, reiniciando o ciclo, tá bom? E vamos para a próxima etapa. Então vamos falar da etapa de vazamento, né? O processo LD é um processo oxidante, portanto o aço a ser vazado ele precisa ser desoxidado. Tá? Isso é feito durante o vazamento do conversor para a panela de aço, normalmente por meio da adição de alumínio ou silício, que são jogados diretamente no jato de aço através de calhas direcionais. Então, conforme eu vou vazando o aço aqui, eu coloco também a adição de alumínio e silício para promover a reação do oxigênio presente no aço, assim removendo o oxigênio de dentro da liga. Tá? Então, aqui durante o vazamento são adicionadas ainda as ferroligas que irão conferir ao aço certas características desejadas. Então, o aço deve ter ele tem uma composição específica. No momento de adicionar ferroligas, com ajustar essa composição em relação a outros metais que não só ferro e carbono, né? Desculpa, outros elementos que não só ferro e carbono, eles são adicionados aqui nesse momento também. Tá? O tempo de vazamento deve estar dentro de uma faixa adequada para minimizar a passagem de escória para a panela e evitar uma oxidação excessiva do metal pelo ar. Né? Então, o tempo de vazamento ele tem que ser calculado para que eu não tenha escória dentro do meu banho metálico e também para que durante esse processo aqui o ar que está aqui em volta na atmosfera não oxide o meu aço. Tá? E também evitar a perda de temperatura, né, que esfria, e permitir uma produtividade adequada. Tá? Então, eu evitando a oxidação, eu permito a produtividade adequada. Para minimizar a passagem de escória do conversor, ele tem alguns dispositivos ali que retêm a escória, que previnem eficazmente a transferência de escória para dentro da panela. Tá? Após o vazamento, o conversor é basculado para o lado de carregamento, então ele volta para o outro lado ali e a escória é vazada no pote de escória. E aí ele retorna à posição de carregamento, reiniciando o ciclo, tá bom? E vamos para a próxima etapa. Bom, pessoal, então após o procedimento de vazamento do metal, né, do aço líquido, o forno retorna para a posição original, é novamente soprado, a lança de oxigênio é inserida, é novamente soprado oxigênio numa etapa chamada de slag splashing, e depois, posteriormente, é vazado a escória remanescente. Tá? Então, aí termina o processo de vazamento. Tá? O forno fica vazio e novamente ele retorna à posição original para ser carregado de novo com carga nova. Tá? Então vamos para a próxima etapa. Então eu vou falar rapidamente aqui das partes do conversor. Tá? Então tem uma carcaça, que é a parte externa, é feita de chapas soldadas e normalmente se apoia no anel de sustentação de maneira a facilitar sua troca
e o eixo de rotação do forno é fixado nesse anel. Então tem um anel na parte externa do forno ali, onde o eixo de rotação é fixado, né? E aí as chapas soldadas, elas são sustentadas nesse anel, tá? A lança de oxigênio é constituída de 3 tubos de aço concêntricos, sendo o interior da lança de oxigênio e os 2 externos para circulação de água de refrigeração, né? A lança é sustentada quando em utilização por um guincho, né? Então tem um guincho que segura a lança. Normalmente existe um dispositivo de segurança que impede a queda da lança para dentro do forno, no caso de ruptura dos cabos do guincho. Então ela sempre é presa por um dispositivo de segurança, tá? E aí eu vou mostrar uma figura da lança ali para vocês verem ela de maneira mais detalhada, tá? No conversor há 2 tipos de revestimentos superpostos, como eu mostrei lá na primeira etapa, lá no primeiro slide lá que mostrava o forno. O permanente, que é um revestimento de segurança que fica entre a carcaça e os refratários que entram em contato com o aço, e o de trabalho, que é trocado periodicamente de acordo com o seu desgaste, que é aquele mais interno que fica em contato com o aço, né? Então, essas são as partes do forno. Aqui está uma figura da lança de oxigênio, né, com os canais concêntricos aqui, né? E aí aqui a gente tem o oxigênio assoprado aqui, ó, e aí existe uma água de refrigeração correndo para que não haja fusão da própria lança de oxigênio, tá? Então, os bicos eles são feitos por forjamento, tá? Então aqui é só uma figura para ilustrar para vocês enxergarem aquilo que está desenhado, tá bom? E aí o processo ele tem mais intuito de explicar mais ou menos o conversor, né? Mas eu vou falar um pouquinho rapidamente das reações que ocorrem. Então, o ferro presente no metal, né? Ele é oxidado. Não todo ele, mas parte dele é oxidado, produzindo vostita, tá? Eventualmente algum ferro que oxidou, também não todo ferro que oxidou sofre essa reação, mas parte dele sofre a reação e retorna para a fase metálica via silício ou via manganês, tá? Eu acabo formando um produto de escória aqui com a sílica no ferro, o óxido de ferro e a sílica, tá? Isso também acontece com o óxido de manganês, tá? E a sílica junto com esse produto aqui da escória também forma um produto, um silicato de cálcio aqui, liberando o óxido de ferro para participar de outras reações, por exemplo, essa reação aqui para retornar para o banho, tá? A mesma coisa acontece com o manganês também, só que o manganês não é reduzido naquele ambiente ali, tá bom? Então, essas são as principais reações do forno, elas são mais bem explicadas lá em siderurgia, vocês vão estudar cada uma delas e como que ocorre, tá bom? Então, é basicamente essas informações só superficialmente para mostrar as principais reações que acontecem, para vocês entenderem aqui que acontece a escorificação de um monte de gente, inclusive do carbono e também do silício aqui, tá? Uma foto do conversor sendo carregado por gusa líquido, né, que é a panela que está carregando o conversor, né? Então só para vocês verem como que é a instalação na vida real, não se enxerga muita coisa, né? Então por isso a gente usa bastante diagrama, né? Então é só para mostrar para vocês aqui a foto de como é uma planta em operação, tá bom? E para finalizar, pessoal, eu quero agradecer a todos que estiveram comigo até aqui, tá? E falar que se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem me procurar, seja em sala de aula, nos corredores do IF ou nos laboratórios de metalurgia lá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá, ou então via eletrônica, seja ela por e-mail, WhatsApp ou então pelo dispositivo eletrônico que eu estiver usando, o recurso tecnológico, né? Seja ele o Google Classroom ou o Google ou o Moodle, tá? Então, basicamente isso que eu queria dizer para quem é aluno do IF. Se você chegou aqui por algum outro motivo e gostaria de fazer algum comentário, crítica ou perguntar alguma dúvida, se eu souber responder, é só mandar um e-mail, tá bom? Então eu fico por aqui, agradeço a todos que assistiram e é isso aí, um abraço, tchau, tchau.